Eu venho de uma família, meus pais não têm, sabe, empreendedorismo na veia. Eles sempre gostaram dessa ideia, e eu não estou falando que é errado, de ter estabilidade financeira, então sempre foram funcionários e estava ali sempre na zona de conforto, sabe? Eu lembro muito ali do meu pai que até hoje ele nunca fazia sabe, nunca investia em algo sem. Nunca apostava, sabe? Nunca apostava, era sempre muito cauteloso. E que eu acho que, por um lado, isso é bom, mas equilíbrio é tudo, né? Mas era muito assim, travado, era muito cauteloso sempre. Ele não apostava, ele não se jogava em oportunidades. Tanto que, do exemplo do meu pai, ele trabalhou no mesmo emprego desde os 16 anos até os 55, eu acho. Então, ele também tem essa mentalidade fixa. E eu acredito que eu venho daí, sabe? Então, eu tinha muito isso. E aí eu criava milhões de desculpas na minha cabeça. Milhões de desculpas. E eu não só criava, porque eu acho que todo mundo cria, né? Mas eu escutava elas. Nossa, eu adorava escutar elas. Escutar, por exemplo, que não adiantava eu fazer algo porque eu não tinha talento, por exemplo, ou porque eu não tinha dinheiro. Ai, essa era demais. Eu vou inventar para quê que eu vou inventar empreender? Eu não tenho dinheiro? Gente, qual que é a lógica desse raciocínio, né? Se para empreender eu tô querendo é dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu ia inventar de empreender? Não ia inventar essa loucura, não. Então, na época, quando eu fui tentar empreender, inventar, né, moda de empreender, de abrir meu próprio ateliê, eu não sabia que eu tinha essa mentalidade e eu fui descobrir, sabe a resistência que eu falei ontem? Aquela resistência que parecia que tudo que eu tinha que fazer, porque eu preciso me esforçar para eu conseguir o que eu quero. E parecia que tudo que eu tinha que fazer era muito pesado, era muito difícil. Uma resistência enorme que me tirava de longe de tudo que eu precisava fazer. E aí, todas essas desculpas na minha cabeça. Vamos analisar a pessoa número 2. A pessoa número 2, ela entende que ela tem que começar de algum lugar. E da onde que ela vai ter que começar? Do ponto que ela tá. Então, eu não estou esperando as condições perfeitas. Eu estou fazendo com as condições que eu tenho. Um dia, quem sabe, ela vai se tornar a condição perfeita. Mas, no momento, eu vou fazer mesmo assim. A pessoa número 2, ela sabe que em algum momento ela vai precisar se esforçar mais. É aquele conceito ali que eu falo de esticar a corda. Olha, vou trazer um exemplo diferente, fora da costura, de como eu via essa mentalidade fixa na minha vida. Eu e o Bruno, que é o meu marido, a gente costumava andar de bike. Eu amo, eu de verdade eu amo, mas para ele acha que eu odeio, porque toda vez que a gente fazia, eu fazia reclamando do início ao fim. Quando chegava uma subida, eu ficava assim, aonde que eu fui amarrar meu jegue? Que eu tô aqui, podia estar em casa, deitada, e aí vinha ali, ó, mal-humorada, reclamando, reclamando, reclamando. Na hora de chegar a subida, eu queria desistir. Eu sempre queria descer da bike e desistir. Vamos voltar para trás, cancela esse passeio. E aí, o que a mentalidade de crescimento traz? Que nesse momento, é um momento da subida, por exemplo. É um momento que eu vou ter que me esforçar um pouquinho mais. Que eu vou ter que esticar a corda. E sem querer. Eu vou ter que fazer isso. E a mentalidade de crescimento, essa pessoa 2 que a gente está analisando, elas têm muito isso na cabeça. Ela sabe que em algum momento ela vai ter que apostar, ela vai ter que dar um passo inesperado. Como a gente falou isso ontem, aí ela vai ter que ir com medo mesmo. Essa pessoa, ela entende que não existe essa de talento, não existe essa de idade. Tudo, habilidades, você consegue desenvolver com o aprendizado. E eu sei que, olha aqui, e assim, eu vou deixar bem claro, essa pessoa é a pessoa que consegue cobrar R$ 1.500 ou mais no seu ateliê, né, em uma peça, mesmo trabalhando no ateliê em casa.
mesmo trabalhando num ateliê pequeno, numa cidade pequena. Por isso que é tão importante isso que eu estou trazendo para você. É ruim de ouvir isso, porque às vezes eu vejo a mentalidade fixa e eu ainda me identifico com algumas coisas. Eu fui de uma, eu era uma pessoa 100% mentalidade fixa, 100%, 100%. E acredita em mim, isso foi muito mais difícil, muito por causa dessa resistência. E essa pessoa, essa Bruna de mentalidade fixa, ela definitivamente não conseguia cobrar R$ 1.500 em uma peça, é, de jeito nenhum. Sabe o que que eu fui percebendo na minha, quando eu percebi que eu estava mudando? Que eu estava indo para a mentalidade de crescimento com as coisas que eu estava fazendo? Eu percebi que eu precisava me desafiar. E é em tudo, tá? Profissionalmente, pessoalmente, eu lembro que eu falei? Não existe CNPJ grande com um CPF pequeno. O que que isso quer dizer? Não existe uma empresa, um negócio, um ateliê que dê lucro se a pessoa que está ali, ó, empreendedora, ela não pensar grande, ela não ter a mentalidade de crescimento.